Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje é uma noite especial, né? Momento de grandes descobertas para que você possa entender como que o seu emocional pode travar seu profissional, seu financeiro, suas relações amorosas, até mesmo na hora de você perder peso, a coisa pode travar ali, você faz dieta, você faz um monte de coisa, pede ajuda com um profissional e não consegue. Pois é, hoje aqui você vai ter grandes respostas sobre tudo isso. E o mais interessante é que você não vai ter só a resposta, você vai ter também um direcionamento sobre o que fazer para mudar essa situação. Então, vocês já sabem, né, que a gente vai entender muita coisa, talvez algo assim te deixe mais reflexiva, mais introspectiva, mas o importante é que quando você descobre onde que está travado e como fazer para destravar, a sua hora de mudar chegou. E é isso que eu quero trazer para vocês. Se alguém aqui ainda não me conhece, eu sou Andréia Guimarães, eu sou mentora de mulheres alta performance. Sou treinadora internacional, aqui vocês estão vendo, né, ao fundo, nosso último evento internacional que foi em Paris. O nosso próximo já tem data marcada, turma fechada, que vai ser o mês que vem na Argentina. Inclusive, estamos a exatos 30 dias da nossa viagem, vai ser incrível. Treinadora internacional, escritora de 2 livros incríveis que você precisa ler. E já estou aí, né, com o terceiro, que foi escrito junto com um grupo de mulheres incríveis, mulheres aqui do movimento, que vai ser lançado também no próximo mês. A coisa aqui não para de andar, né? Isso aí. Porque quando nós entendemos o que está travando a nossa vida, minhas queridas, a coisa começa a acontecer. E é para isso que você está aqui. Se você já está cansada de se lascar, você chegou no lugar certo. Então, presta bem atenção em tudo. Se você está num lugar que está muito movimentado, barulhento, gente te chamando, sai daí, corre para um cantinho e eu vou tentar ser o mais objetiva possível para que você não fique se distraindo com nada, porque tudo que você vai ouvir aqui vai ser um grande despertar para a sua vida e ao final vou dar um direcionamento para você terapêutico para que você possa soltar as cordas e ver a sua vida fluir. Está preparada? Comenta aí se você está preparada. Enquanto você vai comentando, não vou perder tempo hoje, hein? Então, enquanto você está comentando se você está ou não preparada para tudo que vamos viver aqui, eu quero falar para vocês que quando esse movimento, que já vai completar 10 anos, que já é internacional, começou, eu não estava pensando em criar um movimento de mulheres, eu não estava pensando em transformar a vida de mulheres, impactar ao ponto delas escreverem um livro contando as grandes transformações que viveram aqui dentro. Não, gente, eu não estava buscando isso. Eu estava buscando soluções para a minha vida. Eu queria sair do lugar que eu estava, da prisão que eu estava, da vida travada que eu estava, porque, gente, falta de estudar não era, falta de me dedicar não era, de trabalhar não era, de buscar soluções não era. Minha vida virou uma loucura. Eu não dormia mais, eu não parava mais, eu não fazia mais nada na vida a não ser buscar uma solução. Só que isso não é sustentável. Depois de um bom tempo fazendo isso, eu fui vendo resultados negativos na minha relação, na minha saúde física, na minha saúde emocional, no meu financeiro. Gente, a coisa foi se complicando cada vez mais. E eu ficava indignada, porque para pensar, gente, não é justo, não é normal, não é matemático que você se esforce tanto, busque tanto, procure ser excelente naquilo que você faz e os resultados não venham. Pelo contrário, as coisas comecem a piorar. Isso não é normal, não é natural. Então, eu comecei a buscar outros caminhos, porque eu sempre tive uma coisa que me ajudou muito. Eu acredito que você também tem, porque você está aqui. Eu tentava, tentava do jeito que eu sabia, não dava certo, mas eu sempre tinha uma voz dizendo lá dentro de mim: tem jeito. Eu só não descobri qual é, mas tem jeito sim. E eu sempre acreditei que existia um caminho, eu só não sabia qual era.
E eu comecei a entender um pouco sobre o desenvolvimento humano e comecei a me despertar e entender que havia muitas coisas invisíveis atuando em minha vida. E eu comecei então a entender a mente, entender os processos de autossabotagem, entender as repetições, as lealdades e tantas coisas que eu ensino hoje que tem ajudado tantas mulheres a liberarem as suas vidas para prosperar. E eu comecei a mergulhar naquilo ali, gente, praticar, e as coisas foram acontecendo, e as pessoas que me conheciam, elas começaram a perceber a mudança. Elas começaram a me perguntar: "André, o que que você está fazendo? André, o que está acontecendo? Sua vida está mudando, você está diferente, você está melhor, estou vendo muita coisa diferente na sua vida, o que está acontecendo?". E eu comecei a compartilhar com as pessoas, porque eu sempre gostei muito de ensinar, inclusive a minha primeira formação foi na área da educação. Eu fui professora, coordenadora, diretora e dona de escola por muitos anos, mas sempre ardeu uma chama dentro de mim em cuidar de mulheres. Eu sonhava em ser palestrante desde muito nova, né. Eu não tinha ideia de desenvolvimento humano, de áreas terapêuticas, nada disso, mas eu tinha um sonho de subir num palco e ter uma mensagem que eu pudesse levar para a vida de mulheres serem transformadas e, através delas, as suas famílias, seus sonhos, suas vidas como um todo. Só não sabia como fazer isso, né, mas eu tinha esse sonho. Porém, naquela época, gente, eram tantas coisas, tantos problemas que eu tinha que resolver, que isso ficava mesmo só na imaginação. Quando eu via um vídeo, assim, de mulheres falando alguma coisa, eu me lembro muito da Joyce Meyer, eu assistia aqueles, não era DVD, era DVD mesmo, isso aí. Os DVDs da Joyce Meyer, eu ficava: "Cara, um dia eu quero ser como essa mulher, eu quero muito ser como essa mulher". E eu não sabia como ia ser, eu precisava era resolver o problema que estava ali na minha frente. Então eu continuei, eu vi que por ali tinha um caminho, comecei a fazer treinamentos e viver aquela experiência. E a partir daí começou um pequeno movimento. E eu comecei a fazer algumas coisas, né, algumas palestras, enfim, fui fazendo alguns treinamentos, mas eu também percebi que quando a gente trabalha muito só o comportamental, chega uma hora que trava. Aí eu fui de novo investigar por que que trava. E aí eu descobri que as coisas elas travam quando chega aqui, ó. Opa, aqui não, aqui sou eu, André, já me apresentei, né? Aqui. Você pode ser alta performance, estudiosa, dedicada, esforçada, você pode se lascar, minha filha, o tanto que você quiser, mas se você não olhar para isso aqui, sua vida não vai andar. Se você não olhar para as suas dores, se você não olhar para as suas necessidades emocionais, que é o que desencadeia todos os seus medos e trava a sua vida, não adianta. Pode fazer curso, mais curso, pode procurar o que você quiser, pode fazer faculdades, mestrado, doutorado, gente, tudo que você quiser você pode fazer, pode trabalhar igual louca, você pode fazer o que quiser, sua vida vai continuar travada, sabe por quê? Porque existe algo que todas as pessoas deveriam saber, gente. Isso tinha que ser ensinado na escola. Mas, infelizmente, o sistema não tem interesse que a gente cresça e evolua e se liberte. Então, a gente tinha que aprender na escola que quem governa a nossa vida é o nosso inconsciente, não são as ideias incríveis que a gente tem, porque a mulher alta performance ela é criativa, né? Ela tem ideias, ela tem força de ação, ela tem uma atitude diante da vida, gente, que justamente é isso que deixa ela tão frustrada quando as coisas travam. Porque ela é uma pessoa tão dedicada, ela se doa tanto, ela realmente faz acontecer, e quando as coisas não acontecem, ou quando não acontece na proporção do esforço, é muito frustrante mesmo. E se a pessoa não entender o que está acontecendo internamente, ela uma hora ou outra vai sucumbir. Porque a história da maioria das mulheres fortes é assim, eu tenho 50 anos, gente, sei que não parece, vocês acharam que eu tinha 30, né. Mas eu tenho 50 anos, dos meus 20 e pouco até os 40, gente, eu tinha força para me lascar. Eu ia, corria atrás, estudava, dormia tarde, acordava, trabalhava igual uma louca, não tinha sábado, não tinha domingo, não vivia. Só correndo atrás de solução para minha vida. Eu tinha gás.
Eu aguentava porrada, eu aguentava pancada, porque a mulher forte ela é assim. Só que quando fui me aproximando dos 40, essa força foi acabando, sabe. Graças a Deus eu sou uma mulher de 50 anos, saudável, bonita, jovem, né, mas eu preciso confessar que eu não tenho mais a energia de 20 anos, eu não tenho mais a força de 30 anos. E aquilo foi me cansando, meu corpo foi perdendo a força, a minha mente, sabe, aquela coragem, aquele ímpeto foi diminuindo. E essa é a realidade da maioria das mulheres fortes. E é por isso, inclusive, gente, observaram que aqui no movimento a grande maioria das mulheres são 40 a mais? Quem já observou isso? Quem aí é 40 a mais? A gente tem uma caçula no movimento, né, que entrou com 23, mas isso é raro acontecer. É muito raro acontecer. Sabe por quê? Porque do 20, 30 ela ainda tem força para se lascar. Mas quando vai chegando os 40, que a pessoa vai perdendo aquele ânimo, vai se encharcando de frustração, vai começando a olhar e desanimar e dizer: "Parece que nunca vai dar certo para mim", aí a coisa muda de história. E o que que acontece, gente? O que acontece é que as nossas dores, as nossas necessidades emocionais, elas têm uma base, elas começaram em algum lugar. E onde elas começaram? Na nossa formação, gente. Na nossa primeira conexão com esse mundo, que é a nossa mãe. Claro que isso se estendeu depois para o nosso pai, foi reforçando, para nossas histórias da infância, foi reforçando, para as histórias da adolescência, foi reforçando, para as histórias da vida adulta, foi reforçando. Então, foi um reforço atrás do outro até chegar aqui onde você chegou. E é por isso que as mulheres, mesmo mulheres fortes, mulheres alta performance, mulheres dedicadas, mulheres ousadas, mulheres criativas, elas chegam uma hora que elas falam: "Não aguento mais, eu estou no caos". E como isso acontece? Quando nós estamos desde a nossa geração, lá no útero materno, nós começamos a formar o nosso sistema nervoso. E ele é codificado ali com os nossos traumas, com a formação das dores. A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da injustiça, a dor da humilhação e a dor da traição. E elas vão tomando ali uma proporção conforme elas vão sendo reforçadas ao longo da vida. E se não bastasse isso, ainda tem as necessidades emocionais, que estão muito presas à nossa mãe, que é a necessidade de se sentir amada. Presta atenção, sentir. Necessidade de se sentir amada, necessidade de se sentir vista e a necessidade de se sentir aprovada. Então, se durante a sua infância você não sentiu que isso foi suprido, mesmo que tenha sido, mas se você não percebeu, você vai para a vida buscando isso. E essas dores e necessidades, gente, vai direcionando a sua vida. Você acha que está indo para o norte, mas você está indo para o sul. E o que isso tem a ver com as nossas mães? Tem tudo, porque é de lá que você está esperando. Quantas e quantas mulheres de 40, de 50 que eu estou atendendo e elas estão lá: "Ai, André, minha vida não está dando certo, eu já tentei isso, eu já abri um negócio, eu já fiz não sei quantos cursos, eu já fiz não sei o quê". E eu vejo que são realmente mulheres alta performance, não é uma mulher acomodada, mas ela fala: "Eu não sei o que está acontecendo". Eu digo: "Então vamos olhar". E durante a intervenção vem à tona: "Estou esperando a aprovação da minha mãe". Tô esperando a validação dela. Só que às vezes, gente, essa validação não vem, ou porque ela não tá mais aqui, ou porque ela não tem consciência disso, ou porque às vezes ela nem tá te reprovando, mas a dor é tanta que ela faz uma outra coisa com outra intenção e você interpreta dessa forma. E assim você continua reforçando e reforçando essas dores e necessidades emocionais e a vida vai passando, não vai fluindo e vai travando e você fica pensando: "Não é possível". E sabe o que é pior ainda? Porque como você é uma mulher alta performance e você vai lá e aguenta muito se lascar durante muito tempo, você consegue conquistar algumas coisas. Eu tenho certeza que se eu for entrevistar cada uma que está aqui assistindo esse encontro, e eu perguntar o que que você já conquistou na sua vida, você vai ter coisas para dizer que você já conquistou, porque é impossível que uma pessoa como você não conquiste nada. O grande problema é que mesmo você conquistando muitas coisas, o sentimento de vazio toma conta e governa a sua vida e suas emoções. Ou seja, aquilo que você conquista não te supre.
Aquilo que você conquista não te preenche, e você continua buscando e buscando e buscando. E quantas mulheres que eu atendo falam: "Eu estou tentando me encontrar comigo mesma", só que elas estão procurando esse encontro do lado de fora. Eu estou indo aí, ó, eu vou para outro país, eu abro outro negócio, eu faço mais um curso, me destaco em mais alguma coisa, me procurando. Quanto tempo eu fiz isso, gente? Fiz isso demais, fiz isso muito tempo, fiz isso muitos anos. Gastei dinheiro demais nisso, gente. Gastei tempo e energia demais nisso, gente. E o vazio continuava. E a insatisfação continuava. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem, uma pessoa que eu atendo. Só que agora a gente tá pausado, né? Eu entrei de férias, essa pessoa entrou de férias, enfim, mas sempre faz alguma coisa. E aí a pessoa falou assim: "Nossa, André, eu conquistei um grande sonho, mas parece que eu não estou sentindo gratidão por isso". Eu falei: "Não é gratidão, não, é insatisfação". Então, quantas vezes você lutou por algo, conseguiu, e aí depois que você conseguiu aquilo, perdeu a graça? Sabe por quê? Porque a insatisfação ocupou lugar dentro de você. E a insatisfação, ela vem, sabe de onde? De você não se sentir validada pela sua mãe. Você não se sentir aprovada. Então você vai buscar no mundo, né, nas suas conquistas, essa aprovação. Só que o seu cérebro não sabe separar o que é uma meta, ah, quero comprar um carro, do que é uma necessidade de aprovação. Então você junta tudo num pacote só, como se fosse a mesma coisa, vai para a vida, corre atrás, se acaba, se lasca, não dorme, não come, não tem tempo para nada, trabalha feito a louca, pá. Comprou, porque você é alta performance e você consegue. Só que quando o carro chega na sua garagem, perde o sabor. Sabe por quê? Porque havia uma expectativa inconsciente de que com esse carro, ou esse negócio, ou essa viagem, ou essa mudança, ou seja lá o que for que você buscou, suprisse dentro de você esse vazio. Só que não supre. Não supre com coisas, não supre com conquistas, não supre com fazer mais dinheiro. E eu não estou dizendo que você não deve buscar essas coisas, porque aqui no movimento eu incentivo vocês a serem cada vez mais ricas, cada vez mais. Eu levo vocês a criar imagens mentais poderosas de ascensão, de crescimento. Mas nós precisamos entender que cada coisa tem o seu lugar e que as conquistas materiais, profissionais e financeiras têm o seu lugar. Mas se você não separar elas das suas necessidades emocionais, minha querida, não tem nada no mundo que vá te suprir. Não tem nada no mundo que vá te completar. Você vai estar sempre vivendo como se algo faltasse. Um buraco negro existisse dentro de você. E você precisa começar a resolver isso onde? Lá na raiz. E isso a gente vem trabalhando aqui no movimento. E hoje eu estava fazendo atendimento individual e a pessoa me falando que ela fez não sei quantos anos de terapia, não sei quantos anos de não sei o quê. E eu disse: olha, durante esses quase 10 anos de movimento, eu já encontrei muitas pessoas que fizeram 10 anos de tanta coisa, 5 anos de tanta coisa, e quando chegaram aqui no movimento tiveram uma grande virada. Nós temos sim nosso segredo. São vários, né? Porque é uma construção muito profunda, gente. É uma construção realmente assim muito complexa. Mas se vocês me perguntarem assim, qual é o mais forte, mais profundo e mais transformador de todos esses pilares, que por onde eu começo, Andréia? Começa por esse pilar, que é de você se reconectar com a sua mãe. E isso não tem a ver com relação, com a sua relação com ela. Talvez você tenha uma boa relação com a sua mãe. Vocês se relacionam muito bem, vocês se respeitam, vocês se amam. Talvez não, mas independente da tua situação comportamental com ela, existem sim fatores que estão impedindo a sua vida. Às vezes você tem uma boa relação com a sua mãe, mas por ela ser uma mulher perfeccionista, por exemplo, você passou a vida procurando ser perfeita e não errar e buscando aprovação em tudo. Então, o medo de ser reprovada te paralisa mesmo. Você tendo uma mãe maravilhosa e ela tendo uma boa relação com você. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Porque quando eu falo isso, que você tem que se reconectar com a mãe, as pessoas pensam que é só uma pessoa que brigou com a mãe, que se desentendeu, ou que tem uma relação difícil com a mãe. Não! Não tem nada a ver com isso, gente.
é muito mais profundo, muito mais, muito, muito mesmo. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu falar uma coisa para vocês. O amor e o ódio são duas faces da mesma moeda. Então, tanto faz se você ama ou odeia sua mãe, você tem que resolver coisas do mesmo jeito. Porque ambos aprisionam. Então, eu, por amor, eu não quero decepcionar a minha mãe. Por amor, a minha mãe teve uma vida relacional muito turbulenta. Todos os homens que ela encontrou foi um desafio, foram problemas, geraram muita dor. Então, por amor, hoje eu tenho vergonha, eu me sinto culpada de ter um bom relacionamento amoroso. E que minha mãe saiba disso, né, que ela veja isso. E aí, o que que acontece lá no inconsciente? A pessoa se sabota para ela não ter um bom relacionamento amoroso. Ou pelo menos ela não consegue expressar isso diante da mãe. Se por amor a mãe teve uma vida muito escassa, muito difícil, passou por privações, por humilhações por causa de dinheiro, sabe o que acontece agora? Por amor, você se sente culpada de prosperar e de desfrutar das coisas boas que você conquista. Então você vai lá na força do ódio, conquista tudo que quer e não consegue desfrutar. E o vazio vem. O carrão vem junto com o vazio. A viagem maravilhosa vem junto com o choro. Ah, por quê? Porque lá dentro de você tem uma voz dizendo: não é justo eu viver tudo isso, sendo que minha mãe nunca teve, talvez nunca vai ter. Eu não consigo me sentir em paz com isso. Eu não consigo desfrutar em paz desse jeito, sabendo disso, compartilhando dessa dor que a minha mãe viveu. Gente, é muito pesado. Vocês não têm ideia do quanto é pesado. E olha, não é uma questão de consciência. Talvez você olhe e pense, realmente, mas eu tenho que tocar a minha vida. Ok, querida, mas a razão não domina a sua vida. Quem rege a sua vida e a minha é o inconsciente. Então, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que eu sinto. E se você tem um registro interno de que você precisa ser leal às dores da sua mãe, você vai ser. Concordando ou não, você vai ser. A não ser que você viva um processo profundo de transformação nessa área. E foi por isso que, dentro do movimento, quando eu fui olhando, entendendo quais eram as dores, quais eram as cordas emocionais que aprisionavam as pessoas, eu comecei a trabalhar essa questão com a mãe. Gente, isso era tão forte. Sempre foi uma das etapas mais poderosas das turmas de mentoria, onde mais pessoas se destravavam, onde mais coisas se revelavam. Era a parte sempre mais forte de toda a estrutura da mentoria, que eu decidi transformar isso num programa exclusivo, que é o Herdeiros do Amor. Só para trabalhar questões com a mãe relacionadas a todas as áreas da vida. Todas, porque todas elas são influenciadas. E aí o que aconteceu? Foi tomando uma proporção tão grande de resultados, de depoimentos, de pessoas falando, de gente já das antigas, falando, nossa, quanta coisa eu me aprofundei, quantas cordas a mais eu soltei. E a coisa foi tomando uma proporção, gente, que eu decidi, depois de um tempo, transformar o Herdeiros do Amor numa formação. Sabe para quê? Para que mais mulheres me ajudassem nessa árdua missão. Porque todo mundo precisa disso. E eu não vou dar conta de alcançar esse tanto de gente. Então, eu comecei a formar mulheres, formei a primeira turma, a segunda está em formação e eu vou abrir a terceira turma em breve, porque eu sei que tem muitas mulheres precisando e tem muitas mulheres que sentem o desejo de ajudar outras. Então, de uma forma ou de outra, o Herdeiras do Amor vai ajudar você a andar. Ou você vai viver o método e trazer benefício para si mesmo ok, a sua vida vai fluir, ou você vai desfrutar do método, sua vida vai destravar, vai andar e através desses seus resultados você vai levar resultado para outros como uma treinadora autorizada, você que escolhe qual é a melhor posição para você. Uma coisa eu sei, todo mundo vai ter que se resolver com suas mães. Do contrário, se não precisasse, você nem estaria nesse encontro, sabe por quê? Porque tudo na sua vida já estaria fluindo. Então, quando alguém chega com essa conversinha, não tenho nada a resolver com a minha mãe. Gente,
Eu já atendi pessoas que diziam: eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe. Quando eu ia entrar dentro das catacumbas, né, das cavernas emocionais, junto com a pessoa, começava a surgir: mas isso aqui minha mãe é contra. Ok, isso aqui é importante para você? Eu lembro de um atendimento que eu fiz que a pessoa queria, ela teve um marido, não deu certo, ela se separou, eles se gostavam e tudo, mas a mãe era contra ele. Sei lá, aconteceu um monte de coisa, eles se separaram, mas eles continuaram se gostando. E depois de um tempo, eles decidiram se reencontrar, depois de muito tempo mesmo. Decidiram se reencontrar e restabelecer o relacionamento. E a mãe disse o seguinte: olha, se você voltar para esse relacionamento, eu vou morrer. E essa pessoa entrou em pânico, e ela tinha uma boa relação com a mãe. Entrou em pânico porque era um impedimento para a vida dela. Ela não queria desagradar a mãe, mas ela também não queria abrir mão da felicidade dela. E foi com muito trabalho para soltar as cordas emocionais que ela finalmente se permitiu viver a vida dela. Porque ela vivia presa na vida da mãe dela. Mas ela tinha uma boa relação com a mãe dela. Quantas pessoas, gente, eu tenho encontrado? Deixa eu falar uma coisa para vocês. É um parêntese aqui. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura muito voltada para a dependência emocional. Nós fomos formados para isso. Quantos filhos abrem mão das próprias vidas para viver para os pais? Gente, quantas mães eu já vi dizendo que tem os filhos para ter companhia na velhice? Como assim, gente? A pessoa já nasce com a missão de não ir para a vida? Quantas pessoas eu conheço que diz que quando saiu da casa dos pais, a mãe adoeceu para que a pessoa pudesse voltar? Gente, não é sobre relacionamento. Ou vocês acham que essas pessoas não se amavam? Que não tinha amor entre essa mãe e esses filhos? A questão é que havia um amor doentio, um amor que aprisiona, mas o amor deveria libertar, não é mesmo? E quantas pessoas estão vivendo situações por causa das relações com as mães? E todas elas estão calçadas onde? Lá nas dores e necessidades emocionais que estão internalizadas dentro dessa relação, repetindo as histórias das mães, repetindo os fracassos das mães, repetindo até as doenças das mães, repetindo tantas coisas, até o peso, sabe? Falei para minha mentorada outro dia que ela já tentou um monte de coisa para emagrecer e não consegue. Eu falei assim: resolve a vida com sua mãe. Se você tem fome de açúcar e de massa, querida, pode olhar para sua relação com sua mãe. Pode olhar que o buraco está lá. Faltou cola, você preenche com açúcar. Não tem como. Não tem como. Se faltou, você vai tentar preencher de alguma forma. E a relação com a mãe afeta todas as áreas da nossa vida. É algo realmente muito profundo e nós precisamos de fazer o quê? O que que nós precisamos fazer? Antes de eu dizer o que que nós temos que fazer, eu quero saber se está fazendo sentido. Então, comenta aí no chat, está fazendo sentido? Você teve alguma percepção, algum insight que te deu, nossa, é verdade, nossa, é isso mesmo. Comente aí. Ó, já tem dizendo, eu amo massa. Pois então, fome de mãe. Você tem fome de mãe. Hoje eu falei uma coisa no atendimento que eu até sempre falo, né? Mas às vezes você ouve várias vezes uma coisa, mas no dia certo, na hora certa, que você está preparado, aquilo vira uma chave dentro de você. E eu falei dentro do atendimento, para a pessoa que estava atendendo, que ela tem muito forte a dor do abandono, eu disse para ela: olha, a dor do abandono é a dor da desistência. Sabe quando você está pensando em desistir do trabalho, dos seus sonhos, dos seus projetos, até da vida? Essa dor que está fazendo você ter esse desânimo se chama dor do abandono. A dor do abandono, ela rouba a vida de você. Ela tira o seu tônus vital. É como se a sua bateria descarregasse e você não funcionasse mais quando a dor do abandono começa a doer aí dentro. E como que ela começa a doer? Ela não dói o tempo todo, ininterruptamente, senão você nem estaria aqui mais. Mas toda vez que o gatilho do abandono é ativado em você,
você começa a reagir com desânimo. Toda vez que você se sente abandonada, que essa dor é acionada, você se desanima. Você tem vontade de desistir todas as vezes. E essa dor está relacionada aonde? A falta do colo, entende? E quantas questões, quantas pessoas que vivem, têm uma boa relação com a sua mãe, mas carregam dentro de si uma raiva de alguma injustiça que aconteceu ou que a pessoa percebeu como injustiça. E aí o que acontece? Aquela percepção de injustiça que não foi resolvida porque você não tinha voz, porque para não desagradar, para não perder o amor da sua mãe, para você não ser reprovada por ela, você silenciou, aquilo gera um sentimento de injustiça dentro de você e faz você ter uma raiva tão grande. Quantas vezes você repete coisas que você dizia não gostar na sua mãe? Esses dias eu conversei com a mentorada minha, ela falando, eu estou muito irritada com meu filho. E eu disse, olha para a relação com sua mãe. Porque se a maternidade está pesada, é porque ser filho também foi pesado. Então, olha para essa relação. E ela disse, é isso mesmo. E ela chorou muito. Eu mandei para ela as lives essa semana, ela chorou muito. Então, queridos, vocês precisam entender que é necessário resolver. Se tem uma área da sua vida travada, independente da sua relação, você precisa resolver. São muitas questões. São muitas questões. Quantas pessoas eu vejo suportar coisas que são pesadas para si, mas tem medo de falar e a mãe se desagradar, e a mãe se ofender, e a mãe se magoar, ou a mãe adoeceu, enfim. Isso é muito pesado. Eu era uma dessas que durante muitos anos acreditei ter um ótimo relacionamento com minha mãe. E estar no movimento e cavando as situações, percebi que estava errado e até hoje trabalho essa relação. É muito forte, gente. E os mais difíceis são esse aqui, porque quando a pessoa tem um problema relacional com a mãe, ela já vem de coração aberto. Eu preciso resolver minha vida com minha mãe. Porque ela já viu o problema, né? Que a relação é difícil. Mas quando a relação é boa, aí a pessoa fica iludida, achando que não tem nada para resolver. Eu fui uma dessas. Gente, eu sempre tive uma relação de muito respeito com a minha mãe, desde criança, adolescente, adulta. Minha mãe sempre fala: minha filha Andréa nunca me deu trabalho, minha filha Andréa nunca me desobedeceu, nunca me respondeu, nunca não sei o quê. Então, sempre tive uma relação de respeito com a minha mãe, mas quando eu fui olhar para minhas dores, adivinha? Estava tudo lá, gente, na relação com a minha mãe. Principalmente na área financeira. Principalmente. A área financeira, minha gente. Tudo que eu ia olhar de corda emocional estava lá nela. Todos, 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 todos. Em outras áreas, tinha coisas que estavam relacionadas com meu pai, ou com a ausência do meu pai, mas na área financeira, gente, até hoje, pode ser que daqui para frente eu descubra alguma coisa, porque eu quero chegar nos milhões, quero chegar nos bilhões, então eu vou continuar descobrindo coisas. Mas até o dia de hoje, todas as questões financeiras que eu fui olhar emocionalmente estavam relacionadas com minha mãe. Entende? E eu sempre tive uma boa relação com ela. Então não se engane, não se iluda. Sabe? Eu fico até triste quando alguém chega para mim com a vida toda emaranhada, toda bagunçada, toda travada e falando assim: não, eu já resolvi isso aqui com a minha mãe. Eu, não, gente, por favor, tenha essa paciência. Né? Como que você já resolveu sua vida estar travada desse jeito? Pelo amor de Jesus, acorda, se desperta, se posiciona. Porque tem que ter posicionamento, gente, senão você fica fugindo, se esquivando. E quando a pessoa é acelerada, é a mente acelerada, querida. E sabe por que que a mente da pessoa é acelerada? Não é muito sobre questão de mãe, não, mas eu vou te responder. E no final até é, né? Porque quando a mente é acelerada, é porque a pessoa tem questões emocionais que doem, porque as questões emocionais doem. E para não sentir a dor, a pessoa fica acelerada, faz coisas, faz um monte de coisa, a mente não para, a mente da pessoa é uma loucura. É uma agitação só, uma velocidade só, um barulho só. Porque com a mente acelerada, você não tem tempo de sentir. Só que enquanto você não para sentir, você não resolve. Então, no final das contas, até que tem, né? Porque se você não for sentir as dores que estão lá, você vai continuar se iludindo, dizendo: eu tenho uma boa relação com a minha mãe. Não é sobre relação, criatura. É se a tua vida está andando ou não está. É se a tua vida está travada ou não está.
Se a tua vida não estiver travada em nada, tá tudo fluindo, tua saúde tá boa, você tá no peso, tá com energia, tá com saúde, tá prosperando, então o que que tu tá fazendo aqui, trem? Pelo amor de Jesus, acordem, se despertem, se abram para cura, se abram para mudança, se abram para prosperidade e parem de dar desculpa. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque a mulher forte ama, tá se lascando e dizendo que tá bombando. A mulher forte ama isso. Sabe por que que ela ama isso? Não é por mal, gente. Não é porque ela é mentirosa. É porque, para a mulher forte, se colocar vulnerável dói demais. Ela dizer para o mundo que ela está se lascando dói demais. Então ela prefere ficar se lascando sozinha, em silêncio, e mostrar para o mundo só que está dando certo, porque é impossível que tudo também esteja dando errado. Tem que ter alguma coisa que está dando certo, né? Então ela só mostra a fachada, mas fora daquela fachada ali, minha querida, está o caos. E é por isso também que a mulher forte demora para pedir ajuda. E é o segundo motivo de a maioria das mulheres do movimento ter 40 a mais. Porque quando chega no 40 a mais, ela já se lascou tanto, ela já se arrebentou tanto, a vida dela já está tão desgovernada que ou ela pede ajuda ou ela se explode. Então, ela decide se render e se expor para obter a cura, porque tem que haver exposição, gente. Se esses casos que eu trouxe aqui até vocês, as pessoas não tivessem se exposto para mim ou num grupo de terapia, elas não teriam resolvido, entende? Então, nós precisamos olhar para as relações com a nossa mãe. Nós precisamos curar as dores que estão lá. Existe, gente, uma linha científica chamada epigenética que comprova tudo isso que eu estou dizendo e diz mais, que não é só a mãe. Você carrega memórias, ó, de gerações. Então, vem a sua trisavó, que afetou a vida da sua bisavó, que afetou a vida da sua avó, que afetou a vida da sua mãe, que afetou a sua vida. Se você não fizer nada, sua filha vai ser a próxima, sua neta vai ser a próxima, sua bisneta vai ser a próxima. Alguém tem que quebrar esse ciclo. É você? Na minha vida, eu decidi ser essa pessoa. De quebrar o ciclo dos relacionamentos fracassados, de quebrar o ciclo da escassez, de quebrar o ciclo da vergonha, de sair da masmorra. É até o título do meu novo livro, né? A Menina da Masmorra. Quem não leu ainda precisa ler, gente. Ali é uma imersão de cura emocional, aquele livro. Inclusive com vários exercícios terapêuticos para você também, porque você vai lendo a minha história, você vai se identificando suas dores, e aí com exercícios terapêuticos você vai tratando as suas dores, que você vai trazendo à tona quanto lê, tá? Então, queridas, é importante que a gente olhe para isso, que a gente solte as portas, que a gente assuma aquilo que está relacionado com a nossa vida e com a nossa mãe, para que a gente realmente possa ver a nossa vida fluir, assim como várias mulheres aqui do movimento já fizeram. Quem está aí que já soltou várias cordas olhando para a relação com a mãe? Comenta aí no chat. Comenta aí no chat, porque eu vou falando aqui, as pessoas que estão assistindo vão ouvindo, também vão lendo seus comentários. De quantas percepções, né? A Nilza já até comentou. A Nilza, gente, ela hoje já é uma treinadora autorizada. Ela é uma das pessoas que, assim como eu, achava que não tinha nenhum problema para resolver com a mãe, né? Tinha um bom relacionamento, como ela mesma mencionou aí no comentário, mas ela descobriu dentro do movimento o quanto de questões que estavam relacionadas com a mãe dela. E através dessas resoluções, ela vem encontrando respostas e mais respostas, e é assim, entende? Vocês vão subindo de nível, vão encontrando outras coisas, porque são muitas camadas, e à medida que você vai resolvendo cada camada dessa, sua vida dá mais um salto. Você resolve outra camada, a sua vida dá mais um salto. E outra, e a sua vida dá outro salto, e assim você continua subindo de nível. E como a gente costuma dizer aqui, vivendo de conquista em conquista. Mas enquanto você não olhar para essas dores, pode continuar se lascando, pode continuar trabalhando, pode continuar estudando, pode continuar fazendo o que você quiser. A vida continua travada. Você, às vezes, está só se escondendo atrás de muito trabalho e de muito estudo, se escondendo de resolver aquilo que você, de fato, precisa resolver para que a sua vida flua. E não é que quando a vida flui a gente não faz mais nada, gente, mas presta atenção, escreve isso aí. Dedicação é diferente de sacrifício.
Entenda isso. Dedicação é uma coisa, sacrifício é outra. Quando você se dedica, você tem que ter foco, você tem que ter rotina, você tem que ter disciplina, mas você vive, você desfruta, você sente a leveza, você se conecta com você. Quando você vive no sacrifício, você não tem nada disso. Você vive, ó, no piloto automático, a mente acelerada, você vive apagando incêndio, você vive aquela loucura assim, ó, parece que sua vida nunca tem pausa. E essa nunca ter pausa é porque você vive em fuga, para não sentir. Mas presta atenção, sem sentir não resolve. Eu vou conduzir aqui uma experiência terapêutica para vocês, que vocês vão entender muitas questões de forma mais profunda do que eu simplesmente explicando. Vocês vão entender muita coisa, vocês vão acessar muitas coisas que hoje estão estagnando a sua vida, e eu vou dar um direcionamento para que você possa resolver isso, tá certo? Mas antes de eu começar esse exercício, eu quero só dar um recado muito importante, porque vocês viram que essa missão é grande. Que até quem acha que não tem problema com a mãe para resolver, tem, como eu, como a Nilza, e como talvez algumas de vocês que estão aí, que têm uma boa relação com a mãe de vocês. Que bom por isso, isso é muito bom que vocês tenham essa boa relação, mas também é bom que vocês não se iludam achando que só por isso vocês não têm que resolver nada internamente, tá? E eu quero deixar para vocês esse relato, porque hoje vocês, durante essa experiência terapêutica que eu vou conduzir agora, você vai ter muitas percepções, você vai ter muitas respostas, você vai ter muito entendimento, e provável que você já vai até soltar alguma dessas coisas que estão te prendendo, te travando, te estagnando, tá? Mas, para que você possa realmente aprofundar, você precisa realizar os 21 movimentos terapêuticos do Herdeiras do Amor. São 21 dias. Você investe ali 14, 15, 20 minutos, é porque realmente tem alguns momentos que tem 14 minutos. Mas a média de 15 a 20 minutos por dia, durante 21 dias, você vai destravar tantas coisas na sua vida, mas tantas coisas. Eu lembrei de uma história de uma mentorada minha, ela é até treinadora, que no encontro dos herdeiros do amor, ela sempre, desde quando ela entrou no movimento, ela dizia: meu problema é com meu pai me abandonou, meu problema é com meu pai me abandonou, repetindo a mesma história. De fato, existe dor e trauma ali, e ela precisou olhar para aquilo, porque um abandono sempre traz marcas. Mas ela sempre batia nessa mesma tecla, e durante o encontro do Herdeiras do Amor, ela descobriu que, na verdade, ela queria amar o pai, o mesmo pai que foi embora, ela queria amar porque a criança não entende, gente, ela só ama. E ela queria ter amado aquele pai, mas para não ofender a mãe, para não magoar a mãe, que também sofreu com esse abandono, ela se privou de poder amar aquele pai, apesar de qualquer coisa. Então, ela se privou daquele amor, e era aquilo que estava sufocando ela. E dentro do Herdeiros do Amor, ela fez essa descoberta. E quando ela fez essa descoberta, gente, foi assim um impacto muito forte na vida dela, porque ela não conseguia se curar com a relação com o pai, que houve esse fato, porque se ela perdoasse, se ela liberasse, se ela realmente se libertasse daquela dor, ela estaria ofendendo a mãe. E quando ela descobriu isso, gente, foi impactante, foi libertador. Entende? Então, esses 21 movimentos terapêuticos, eles têm feito, assim, coisas extraordinárias na vida de muitas mulheres. E eu quero deixar aqui, gente, eu nem sei como, não vou nem dizer que é um convite, gente, porque um convite é muito pouco para a importância disso na vida de vocês, mas que vocês se permitam ter essa experiência de viver esses 21 movimentos terapêuticos. E existem duas formas de você viver isso. Ou através do programa dos 21 movimentos, que você adquire esse programa, realiza os 21 movimentos terapêuticos, desfruta desses movimentos, né, dos efeitos que eles vão causar na sua vida, e toca a sua vida com esses benefícios, tá? E a segunda forma é você viver os 21 movimentos terapêuticos, aprender todo o método, ser treinada por mim e se tornar uma treinadora autorizada, e depois ir ministrar os movimentos terapêuticos na vida de outras mulheres. E esse é o programa de formação, tá? Então você pode ser só aluna e ter os benefícios do programa,
ou você pode ser uma treinadora e ter os benefícios do programa na sua vida. Primeiro, porque esse é o nosso grande pilar. Gente, quem é do desenvolvimento humano, entenda. O fracasso do profissional do desenvolvimento humano está em ele estudar muito e ele viver pouco a experiência do método. Então, dentro da nossa formação, primeira etapa, você vai viver a experiência do método, ser curada, ser transformada, ver a sua vida sendo impactada, e aí depois você é treinada para levar isso para outras mulheres. Por isso que nós temos esse grande diferencial no nosso método, porque uma coisa é você falar algo que você ouviu eu falando. Outra coisa é você falar algo que você viveu, que você experimentou. Você fala com convicção. Às vezes você nem tem tanto vocabulário técnico para explicar, mas você fala com a alma. Você fala, a pessoa sente e ela quer, ela deseja. Então, gente, eu vou abrir essa oportunidade para vocês se tornarem uma herdeira, uma treinadora do Herdeiros do Amor. E tem algo interessante nessa turma, tá? Porque ela vai ser a última turma antes do reajuste. Eu fiz um valor promocional de lançamento lá na primeira turma, mantive até a segunda turma, e agora é a terceira turma que eu vou manter pela última vez. E na próxima já vai ter o reajuste, porque, gente, é muito barato pelo tanto de transformação que vai levar na vida da treinadora e das pessoas que ela vai treinar, tá? Então, se você se visualiza com essa missão de cuidar de mulheres, de transformar a vida de mulheres através da sua cura, não perca essa oportunidade, o método validado, tá? Só rapidamente para você entender o que vai acontecer na formação, você vai aprender como aplicar o método depois de viver toda a experiência na prática. Você vai saber como conduzir as sessões, tanto individuais ou em grupo. Existem várias modalidades para você aplicar. Você vai entender como vender os seus atendimentos de forma estratégica e como gerar uma renda de 2 a 6 mil por mês, ajudando mulheres a se libertarem das dores emocionais, assim como você vai se libertar, tá? Então, isso tudo que você adquire dentro do programa. Sabe uma coisa legal da formação, gente? É que ela não tem um tempo, tipo, você não fica um ano se formando. Se você concluir a formação em um mês e você cumprir os critérios de avaliação, e tiver tudo ok, você já recebe autorização, já pode começar a levar o método adiante, tá? É você que determina o tempo de formação. Tem também o nosso grupo de apoio, inclusive sexta-feira vai ter um encontro, né? Se você entrar nessa turma hoje, você já vai poder estar nesse encontro com a gente, encontro das treinadoras, olha que lindo. E eu sei que você já deve estar pensando, mas e quanto que será esse negócio, né? Então, deixa eu falar logo, bem sem enrolação. As vagas são limitadas, as turmas normalmente não são grandes, para que eu possa dar um acompanhamento bem próximo, personalizado, porque eu preciso formar pessoas altamente capacitadas para levar o método com seriedade para mais mulheres, né? Com as emoções das pessoas não se brinca. Então, preciso realmente dar atenção. E essa última turma, antes do reajuste, gente, vai ser no valor de 12 vezes de 149,70, tá? No cartão. Então, menos de R$ 150. Dependendo do tempo que você demorar para se formar, você já vai pagar, sei lá, pelo menos a partir da quarta parcela, você já vai pagar com o retorno das sessões que você vai ministrar, ok? Estou colocando aí que você demore 3 meses para se formar. Então, durante 3 meses, você vai ter que tirar R$ 150 do seu bolso. Depois que você formou, você já vai vender o programa e já vai pagar o restante das 12 parcelas com o resultado desses atendimentos. Então, é um programa autossustentável, ok? Bom, não vou me estender. Se você tem interesse, me manda um WhatsApp, que eu te mando o link com todas as explicações e link de inscrição, tá? Agora eu quero te levar para a condução. Quero que você viva uma experiência junto comigo, uma experiência terapêutica aqui. Então, peço que você feche os seus olhos, respire profundamente, inspira pelo nariz, joga o ar lá no abdômen, segura um pouquinho, depois solta bem devagar pela boca, inspira de novo pelo nariz, joga o ar lá no seu abdômen, segura um pouquinho, e depois solta o ar totalmente pela boca. Vai fazendo esse movimento de respiração, vai acompanhando. Enquanto você respira lentamente,
Você vai acalmando o seu corpo, desacelerando a sua mente, soltando os seus músculos, sentindo o seu corpo relaxar totalmente. Vai sentindo, vai se acalmando, vai relaxando, até que você se sinta mais calma, mais leve, mais conectada, vai se percebendo e vai se conectando com o seu corpo. Vai sentindo sua respiração, vai se conectando com o ambiente que você está, percebe a temperatura, vai percebendo, vai observando o peso do seu corpo contra a cadeira, vai se conectando com o seu corpo, com a sua mente e com o momento presente. E agora, eu quero que você imagine que você está numa sala e eu quero que você, nessa sala, comece a imaginar sua mãe diante de você. Talvez alguém aqui pode não ter conhecido a sua mãe. Se é o seu caso, imagina como ela seria. E você começa a criar essa imagem diante de você, visualizando a sua mãe. Eu quero que você olhe nos olhos dela, em silêncio, contemplando nos olhos dela toda a dor que ela carregou. Olhe em silêncio, se conecte. Se conecte com os detalhes do rosto, talvez as rugas, de repente os cabelos já estão brancos. E você vai olhando para aquela figura e se conectando apenas em amor. E agora, eu quero que você peça permissão para olhar através dos olhos de sua mãe. Você vai agora ver a vida através dos olhos dela. Começa a imaginar que você está ali por trás dos olhos dela, enxergando como se fosse um óculos para você. E você começa a olhar pelos olhos da sua mãe a infância dela. Você começa a olhar, mas não é na infância onde ela já está correndo, você vai muito mais além. Você vai desde o útero. Você começa a observar como foi a vida da sua mãe dentro do útero. Quais foram os impactos que ela sentiu. Como foi que a sua avó se sentiu quando descobriu que estava grávida da sua mãe? Foi leve? Foi pesado? Vai visualizando através dos olhos dela. Houve medo? Houve preocupações? Houve agressões? O que houve quando a sua mãe estava no útero ainda? Vai olhando, vai sentindo, vai se conectando e apenas vai acolhendo isso no seu coração, sem julgamentos, sem críticas, apenas acolha de forma amorosa tudo aquilo que você perceber. E agora, eu quero que ainda olhando pelos olhos da sua mãe, você perceba como foi o seu nascimento. Foi um momento leve, foi pesado, a sua avó teve assistência, não teve, foi sofrido, foi difícil, foi muito doloroso, foi demorado, foi rápido. Vai percebendo, vai sentindo e olhando a vida através dos olhos da sua mãe. E agora, percebendo o que quer que você tenha percebido, apenas acolha, sem julgamentos, sem críticas, apenas vá acolhendo no seu coração. E agora eu quero que você olhe a vida através dos olhos de sua mãe na infância, desde a primeira infância, do colo, da amamentação, dos primeiros passos. Vai observando. Houve acolhimento, houve abandono, abandono físico, abandono emocional, como foi? Vai sentindo, vai percebendo e olhando a vida através da sua mãe. Talvez havia muitos irmãos, a mãe precisava dividir o tempo entre as tarefas da casa e os cuidados do filho. Talvez ela foi cuidada pelos irmãos mais velhos. Eu não sei. Mas você vai percebendo e olhando a vida através dos olhos de sua mãe, com muita amorosidade, com muito respeito, e vai apenas acolhendo as percepções que você teve. E agora chegou a fase da adolescência. Como foi? Vai olhando a vida através dos olhos dela. Teve orientação? Orientação sobre relacionamento, sobre vida adulta, sobre sexualidade? Ou não? Houve silêncio? Como foi? Como foi a aceitação? Como foi para a vida social? Foi leve? Foi pesado? Houve rejeição? Vai percebendo e olhando a vida através dos olhos de sua mãe. E vai acolhendo o que você sentiu, o que você perceber, com muito amor, respeito, honra,
sem julgamento, apenas acolha, apenas acolha. E agora chega, enfim, a fase adulta. Talvez o casamento, talvez não. Você vai olhando a vida através da sua mãe. Talvez amores e dores se misturaram dentro dos seus relacionamentos. Talvez um relacionamento duradouro, mas onde havia muita dureza, ou muita rispidez. Ou, de repente, relacionamentos frustrados, muita frustração, muita dor, muito abandono. Vai olhando a vida através dos olhos da sua mãe. E vai percebendo como ela se sentia, como ela reagia, como ela lidava com tudo isso. E vai acolhendo, apenas acolhendo, sem julgamento, sem crítica, só acolhe. E por fim, você olha para a vida através dos olhos de sua mãe na maternidade. Como foi maternar para sua mãe? Foi leve, foi pesado, era doloroso fisicamente, era doloroso emocionalmente, havia irritação, havia peso, havia sobrecarga, era leve, como era? Vai olhando para isso também através dos olhos de sua mãe. Havia apoio, suporte, houveram muitos problemas, desafios, perdas. Vai olhando para a vida e para a maternidade através dos olhos de sua mãe. Como foi para ela maternar? Como foi para ela encarar a vida, os desafios, as dores, os problemas? Vai olhando a vida através dos olhos dela, sem julgamento, apenas olhando, apenas percebendo, sentindo, e sem julgamento algum, acolha, simplesmente acolha. E agora, eu quero que você deixe esse lugar de olhar a vida através dos olhos de sua mãe e se coloque diante dela. Depois de tudo aquilo que você viu, sentiu, percebeu, eu quero que você olhe para ela e que você diga agora: querida mãe, eu sinto muito. Eu vejo que foi muito doloroso para você, foi muito difícil. Muitas vezes você não soube como lidar com tantos desafios, com tantas dores. E hoje eu decido abrir mão das minhas expectativas, de tudo aquilo que eu ainda espero de você, do colo que faltou, talvez da atenção que faltou, talvez da aprovação que não veio, as críticas que foram pesadas para mim, mas que eram na tentativa de fazer o melhor por mim, de me conduzir para um caminho bom. Então, querida mãe, a partir de agora eu quero abrir mão do checklist que eu criei para você de mãe perfeita, porque agora eu vejo a vida com os teus olhos e eu vejo quanto foi doloroso, quanto foi difícil, e eu percebo que você deu o melhor que podia. E eu aceito esse melhor. Foi o suficiente. Foi o suficiente para que eu me tornasse a mulher incrível que eu sou hoje. Então, querida mãe, eu me libero, eu te libero das minhas expectativas, eu te libero de atender às minhas faltas e eu mesma me coloco no caminho de me preencher e completar o que faltou, com um sentimento de gratidão pela vida que chegou até mim, por tudo que você conseguiu me ensinar. E aquilo que faltou, eu irei buscar com as minhas próprias mãos. Eu irei buscar. Então, querida mãe, eu peço que abençoe a minha jornada de crescimento, de sucesso e de amadurecimento. Eu quero que abençoe a minha jornada, para que eu siga para a vida sem pesos também, sem obrigações, sem culpa, por tudo aquilo que você viveu. Não era minha responsabilidade, eu era apenas a sua filha. Eu era apenas uma criança. Você sempre foi maior e eu menor. E eu não posso carregar os pesos porque é pesado demais para mim. Então, peço que me libere também, querida mãe, sem cobranças, sem expectativas, que não são do meu papel de filha. Eu peço que me libere e me abençoe. E eu te libero das minhas expectativas, querida mãe. E te agradeço, porque agora eu sigo meu caminho, um caminho de prosperidade, um caminho de saúde, de energia, de vitalidade, de realização, de autoconfiança, porque agora sim eu me sinto digna de prosperar, digna de ser amada, digna de amar, digna de realizar os meus sonhos, para honrar a vida que chegou até mim e para honrar também tudo que você precisou passar para que hoje eu estivesse aqui. Muito obrigada, querida mãe. Muito obrigada. E agora você se despede amorosamente de sua mãe, vira as costas e vai
seguindo por uma porta. E essa porta te leva para um caminho, e esse caminho te leva para os seus sonhos. E você vai sem peso, apenas com sentimento de gratidão por tudo que veio a partir dela. E você segue para o seu caminho de sonhos, de realização e de conquista, porque agora você é digna. Você é digno de viver tudo aquilo que você sonhou. Sente essa dignidade, sente esse amor, essa força, sente isso que te impulsiona, que te sustenta para a vida de conquista em conquista que você começou a trilhar a partir de agora. Começa a caminhar em direção aos teus sonhos e vai sentindo um sentimento de gratidão, gratidão por tudo aquilo que você já tem, tudo que você já tem, porque aquilo que você não tem vai se manifestar a partir da gratidão que você sente por aquilo que você já é, por aquilo que você já conquistou e por aquilo que você vai construir com leveza, com dedicação e não mais com sacrifício. É um novo tempo, um novo ciclo. Sente o seu coração se abrindo para esse novo momento. Sem peso, sem dependência emocional, sem culpa, sem cobrança, sem expectativas, apenas seguindo para o novo. Sente isso. Vai respirando, vai sentindo. E quando você se sentir preparada, você pode abrir os seus olhos. E aí você pega o papel e a caneta que está aí. Escreve a data de hoje. Coloca tudo que você percebeu, tudo que você sentiu no formato de uma carta para sua mãe. E quando você terminar essa carta, você escreve e diz: a partir de agora, eu vou realizar isso, isso e isso. Você escreve pelo menos 3 decisões. 3 decisões que só uma mulher madura, livre, curada, é capaz de tomar para tornar a sua vida ainda melhor. Então, você escreve essas 3 decisões. E se dentre as suas decisões, uma delas for se tornar uma das treinadoras do meu time, eu recebo com muita alegria você. Você só vai precisar me chamar no WhatsApp e eu vou te direcionar para esse caminho. Queridas, parabéns por vocês terem se permitido. Não parem enquanto você não terminar a sua escrita, para você não sair dessa frequência. Termine primeiro a sua escrita, para depois você seguir para as suas tarefas. Conclua, deixa fluir, não se sabote, não interrompa esse momento, porque ele é muito importante. E quando você concluir, você tem acesso até mim, você pode me mandar uma mensagem, que eu vou te direcionar, tá certo? Um grande beijo para vocês e vamos juntas, porque juntas vamos além.